Então, nós vamos iniciar, né? Não digo que seja uma palestra, eu digo que é uma conversa para entender, né, mais uma lição, porque nós estamos na Terra para aprender lições. E nós vamos pedir o amparo da espiritualidade. Aqui na Casa Espírita, quando a gente faz uma oração, a gente pede para a espiritualidade. Quando a gente vai fazer o passe, a gente pede para a espiritualidade. Quando a gente vai passar por um tratamento espiritual na casa, nós pedimos ajuda para a espiritualidade. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a espiritualidade, porque ela acaba fazendo parte não só do que acontece na Casa Espírita, mas na nossa vida, né, pessoal. Então, repetindo, que a espiritualidade possa amparar nosso trabalho de hoje. E o que seria, né, como que a gente traduz essa espiritualidade? A princípio, seriam espíritos que não têm mais o corpo físico, que vivem numa outra dimensão da vida, que a gente chama de dimensão espiritual, e que assumem um compromisso de cuidar da humanidade, de cuidar das pessoas que vivem aqui na Terra, que é um mundo, né, de provas onde existe o sofrimento. Então, nós também temos outra designação para a espiritualidade. É quando nós falamos assim, a minha espiritualidade me diz isso, a minha espiritualidade me acompanha. Então, essa minha espiritualidade, ou nossa espiritualidade, é como se fosse um Wi-Fi conectado com os espíritos superiores que nos ajudam, conectados com Deus. Então, algumas décadas atrás, todos nós que estamos aqui na casa, todos, sem nenhuma exceção, estávamos morando no mundo espiritual, ok? E nesse mundo espiritual onde nós estávamos, nós, em algum momento, fomos convocados para retornar aqui para a Terra, por isso nós estamos encarnados. E nessa convocação, que nós não conseguimos fugir, o Livro dos Espíritos fala que alguns até conseguem adiar, mas nós viemos, né, atendendo a uma convocação, e o que eles dizem, os espíritos, é que quando nós somos espíritos conscientes, nós participamos dessa programação. Quando nós não somos conscientes, eles fazem essa programação por nós. E é uma programação que vai incluir a família, que nós vamos nascer, sem erro. Vai incluir nossa condição física, nossa condição financeira na maior parte do tempo, se nós vamos casar ou não, se vamos ter filhos, quem são esses espíritos, e assim as coisas principais da nossa vida. Só que assim, quando essa programação termina de ser feita, escrita, alguém tem que pôr um carimbo e escrever de acordo e assinar. E aí, isso significa que um espírito superior é responsável pela nossa trajetória aqui. Alguém tem que dar um de acordo para a gente poder voltar. E essa pessoa que dá esse de acordo, esse espírito, o que o Livro dos Espíritos fala é que é um ser muito superior e que, às vezes, ele toma para si várias pessoas ao mesmo tempo e que a gente chama de espírito protetor ou anjo de guarda. Só que ele tem um grupo de espíritos que vivem aqui na Terra misturados conosco. E nessa caminhada nossa, eles vão se tornar, né, alguns nossos protetores, ou mentores, ou guias, como queiram chamar, né? Então, o espírito protetor é um anjo de guarda, o anjo de guarda, o bom gênio, é aquele que tem a missão de acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. E sempre, como eu disse, é de uma natureza superior. E aqueles que estão conosco no dia a dia é o que nós chamamos de minha espiritualidade, porque todos nós somos médiuns, uns têm missão de trabalho, outros não, mas temos um Wi-Fi de conexão com os espíritos, que chamamos de nossa espiritualidade. Eu coloquei aqui alguns espíritos superiores, que não são nossos
guias espirituais, são mentores, assim diretamente, mas que nos trouxeram para a doutrina espírita e que são responsáveis pelo nosso aprendizado, né? Aí a gente vai ver alguns deles, né? Allan Kardec, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, tem o Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, e assim, né? Humberto de Campos e tantos outros que nos encaminharam para esse caminho, né, de entendimento da vida espiritual. E nessa dimensão espiritual, é uma dimensão que responde e nos intui. Responde assim: quando eu me conecto com eles, tudo que eu pretendo que eles me ajudem, eles passam através do pensamento. Aí vocês podem dizer assim: como que eu sei se sou eu, se são eles? Só o estudo, né, de um curso mediúnico é que vai nos trazer a certeza dessa conexão. Mas, mesmo as pessoas que nunca estudaram, mesmo as pessoas que não são espíritas, elas têm essa conexão. Entram pensamentos na cabeça delas que elas nem imaginam que seja de um protetor ou de alguém que está ajudando a pessoa, né? E nós precisamos dessa espiritualidade para nos equilibrar, porque aqueles dias que a gente está meio que desabando, né, são eles que nos intuem a seguir, a continuar a caminhada. A espiritualidade traduz um modo de ser, uma atitude que acompanha o ser humano em cada passo do seu dia a dia. Ela expressa uma energia que é comum a todos, independente da crença religiosa. Como eu disse, os evangélicos têm uma espiritualidade que guia-os, assim como os católicos, os budistas, umbandistas. Não existe ninguém na Terra que não tenha uma conexão com a espiritualidade que o acompanha. E os espíritos dizem que essa conexão é 24 horas, só que a maioria de nós não sabe isso. E nós nem percebemos, entram pensamentos na nossa mente e que nós achamos que são nossos, e que, na verdade, Kardec perguntou assim para os espíritos se eles interferiam na nossa vida e no nosso pensamento. Eles disseram que muito mais do que nós imaginamos eles interferem. Às vezes nos dirigem, nos dão direção. E essa conexão espiritual com o ser humano, ela pode ser compreendida de diversas maneiras, culturas, em várias religiões. E o que eles tentam passar para nós, esses bons espíritos, né, que querem a nossa evolução, é nos ajudar a aprender a amar de verdade, a ter compaixão do sofrimento alheio, a ter gratidão por tudo que nós temos, porque nós temos muito mais coisas boas na vida do que ruins. E entender a transcendência, quando você tem um problema e você para, e você está sofrendo, e você faz uma oração, parece que você fica paradinho e parece que, de repente, passou aquela dor interna, abre a sua mente, você começa a ver a vida de um outro jeito. Você acabou de receber um passe, acabou de receber um benzimento, como você queira chamar. E nós somos todos intuídos durante a noite. As pessoas que sabem isso, na hora de dormir, devem pedir orientação. Olha, eu vou dormir, eu gostaria que me desse uma ajuda para resolver tal situação, ou o que eu devo fazer em tal momento. E durante a noite, nós nos desligamos do corpo físico, preso a ele. É como se fosse essa imagem que eu coloquei. Entramos na dimensão espiritual e eles conversam diretamente conosco. E quantas vezes a gente dorme com um problema e acorda com a solução pronta na cabeça, porque eles nos passaram essa solução. Essa espiritualidade, ela tem uma importância, né, na vida das pessoas, porque elas podem nos trazer benefícios físicos, mentais e emocionais. Exemplo, você está sentindo mal-estar, aquela espiritualidade que te acompanha vai começar a pôr na sua cabeça. Vai no médico, larga isso que você está fazendo, dá um pulinho no médico. Toma seu remédio. Você esqueceu do seu remédio. Olha, isso aí você não pode comer. Quando você vai comer, vem um pensamento, isso eu não posso. Então, embora a gente acredite que seja tudo na nossa cabeça, como eles mesmos afirmam no Livro dos Espíritos, não é.
Quantas e quantas vezes eles ficam falando, não faz isso te faz mal, vai no médico, você não foi fazer seu exame, você perdeu sua consulta, e nos lembram das coisas. E também, né, nos ajudam mentalmente, quando nós estamos, às vezes, indecisos em tomar alguma atitude, e vem na nossa cabeça, vai por aqui, vai por ali, compra, não faça isso, não atravessa aqui. E nós estamos achando que é sempre da nossa cabeça, e não é. Nós temos sempre alguém nos direcionando. Na ansiedade, calma. Às vezes você está naquela ansiedade, calma. Às vezes você para e pensa que é você que está falando para você, calma, e não é. São eles que estão falando conosco. E eles nos ensinam também, né, a ter empatia. Ter empatia é aceitar o outro, compreender o outro do jeito que aquele é. Porque, para a gente evoluir, a gente precisa conviver com pessoas. Não tem como evoluir sozinho. Então, às vezes você tem uma situação dramática no trabalho, dentro de casa, e eles ficam passando, calma, você não muda ele, aceita como ele é da sua família, você tem que conviver com ele. E aí você vai, respira, engole e continua, mas eles estão tentando passar para você que é melhor você se dar bem com o seu chefe, porque põe na sua cabeça assim, ó, ele é que manda, obedece, é o melhor caminho para você. Você quer explodir, olha, você precisa do emprego. Então, é uma espiritualidade tão ativa, que só quem lida com isso, né, acredito que todos os trabalhadores que estão sentados aí, que vão dar passe, têm essa certeza desse contato. E a resiliência, que é a nossa capacidade de superar um problema rapidamente. Porque, assim, vou dar um exemplo aleatório. Faleceu alguém da sua família, desencarnou uma pessoa. A sua primeira reação é de desespero, a sua primeira reação é de pânico, né? Aí eles sabem que aconteceu e estão ali do seu lado. Então, a primeira coisa que eles tentam passar para você é assim, calma, sua família precisa de você, fica tranquilo que vai dar certo, calma, você precisa resolver um monte de coisa, fica tranquilo. E ficam falando, até você se acalmar e tomar uma atitude, ao invés de só se desesperar. E ser resiliente é quando você supera os problemas com mais rapidez do que outras pessoas. Numa situação como essa que eu falei, tem pessoas que respiram, cuidam de todas as coisas que precisam ser cuidadas, né, no momento que acontece um problema desse, e depois de uma semana estão equilibrados, como tem pessoas que passam meses e meses e meses e não conseguem se equilibrar. A espiritualidade também, né, como eu já disse, nos ajuda nesses momentos de crise, né, porque eles dão para nós um senso. O que é um senso? Uma direção. Vai por aqui, vai por ali. Às vezes, a gente está precisando trocar de emprego e não tem coragem, tem medo, tem insegurança, e vem sempre na tua cabeça, procura um emprego, entrega um currículo, busca ali. Às vezes aparece um anúncio de emprego, eles chamam sua atenção para olhar aquilo. E assim, todas as coisas, né, nos dão noção de comportamento, não grita, cuidado, não briga no trânsito. Então, para nós que conhecemos essa ligação espiritual, isso é fundamental para a gente tocar a nossa vida. E nós temos, claro, todo mundo sabe, os exercícios físicos e os espirituais também, que, quando nós aprendemos a fazer, nós temos essa conexão maior e, com o tempo, nós conseguimos perceber quando é nosso pensamento e quando é o pensamento da espiritualidade que está passando para nós, né? Então, a meditação nos ajuda muito a fazer esse Wi-Fi, né, com o plano espiritual. Então, colocamos uma música bem suave, bem tranquila, ficamos lá sentadinhos, quietinhos, num ambiente tranquilo, e começamos a conversar com eles em pensamento. Olha, eu sei que eu tenho uma espiritualidade que me acompanha, que me ajuda, eu gostaria de sentir essa espiritualidade, gostaria de sentir que vocês estão do meu lado, né? E assim também através da prece. A prece é um ponto fácil de conexão com eles e principalmente com Deus. Nós somos filhos de Deus e temos o DNA de Deus.
Então, quando nós pensamos em Deus, a conexão é como mesmo você ligar, né, a internet. Essa conexão é direta. Temos essa espiritualidade que eu falei, que nos empurra, e temos também, né, alguns pensamentos de uma espiritualidade que nos atrapalha, que não passam ideias boas, nos passam sentimentos de raiva. Como eu fiz a opção de falar só dos bons, mas eu não posso deixar de dizer que existem também algumas interferências que são negativas. Não vai dar certo, não tenta porque você não vai conseguir, você está estudando à toa, você não vai passar no concurso, tem pessoas já escolhidas, e coisas assim que nos fazem desanimar, né? Não adianta você tomar remédio, porque não tem jeito mais. E a gente precisa saber diferenciar, a gente tem um livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É liberdade. A liberdade de escolher os bons pensamentos e os ruins. Aqueles que nos jogam para a briga, aqueles que nos ajudam a criar confusão, discutir e assim por diante. Existe um teólogo chamado Karl Rahner, né, que ele fala assim, que a espiritualidade é uma experiência que acontece não apenas quando o sujeito participa explicitamente de uma atividade religiosa. O que ele quer dizer? Que você não precisa ser adepto constante para ter essa proteção, para ter essa conexão com o plano espiritual, né? Todos os seres humanos têm essa proteção. Alguns não sabem, nem percebem, passam pela vida e não perceberam ajuda, né? E a monja tibetana, ela chama-se Jetsuma, é bem conhecida, Terzin Palmo, ela fala que é realmente importante o reconhecermos que não é suficiente termos atitudes espirituais apenas quando estamos num lugar propício. Quando nós estamos na casa espírita, dentro da igreja, num templo budista, católico, aí nós nos concentramos. Aí, quando é feita uma oração, a gente faz aquela conexão com a espiritualidade e a gente pede ajuda para a gente e a gente coloca os nossos pensamentos. A gente saiu na rua, esqueceu isso. A impressão que dá é que nós só conseguimos nos conectar dentro de um lugar onde as pessoas nos induzem a fazer essa conexão. Sendo que nós podemos fazer essa conexão dentro da casa religiosa, como em qualquer lugar. É só nós aprendermos a fazer, né? Sempre estarmos ligados. Inclusive, os espíritos falam que a gente pode pôr um nome no nosso espírito protetor, um nome que a gente gosta, e chamar pelo nome, né? Porque ele pode não ter um nome conhecido na Terra. E ele fala, né, que quando nós vamos numa casa religiosa, um centro espírita, né, meditando, orando, nós precisamos aprender, né, a fazer isso, como foi dito, no nosso trabalho, ao entrar no nosso trabalho, fazer essa conexão, pedir ajuda para que o dia seja proveitoso, quando nós estamos desempregados, aprender a fazer isso, né? Também com relação à família, na vida social, né? Quando nós vamos sair com o carro, pedir para não ficarmos brigando, gritando, discutindo na rua, porque quando nós temos essas atitudes agressivas, nós atraímos toda sorte de espíritos inferiores e que acabam travando a nossa vida, é aquilo que a gente fala, minha vida não anda, minha vida está parada, tudo que eu faço dá errado. E tem um detalhe que a maioria de nós não entende, nós só vamos conseguir evoluir e ser felizes um dia em ligação com o nosso próximo, né? Porque assim, eu só provo para a vida que eu sou uma pessoa mansa em ligação com alguém. Eu só consigo provar, né, que eu sou uma pessoa tolerante na ligação com alguém. Eu só consigo... Uma das maiores virtudes que os espíritos falam que uma pessoa pode ter é a paciência, que é o que a maioria dificilmente tem. Porque na paciência eu consigo viver com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, seja no meu trabalho, seja na minha casa, na rua, né? Então, existe um livro... Os alunos da casa sabem que é um livro de reforma íntima chamado Fonte Viva. Tem uma lição número 71, que chama Aproveita, e fala assim para nós, dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros, a benefício de você mesmo.
O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza, é verdade. Né? Ao nosso lado transitam pessoas difíceis. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere enquanto você está encarnado. E ajuda quem passa, sem cogitar o pagamento de qualquer natureza, sem esperar a gratidão das pessoas. E termina com essa frase, que é a frase mais importante do livro. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se nós não tivermos ligação com ninguém, se nós nos isolarmos num lugar, num convento, numa floresta, nós não conseguimos evoluir. Nós só conseguimos evoluir no contato de uns com os outros. E o Dalai Lama, também um monge budista, ele falava no livro Arte da Felicidade o seguinte, que é muito mais fácil ser paciente quando você está praticando isso sozinho, não é? Você ficar dentro de casa sozinho, você não é paciente? Não tem paciência com você mesmo? Né? Então, ele falava isso, ele fala assim, que é muito fácil ser paciente, né? Ser só paciente no sentido de ter paciência, né? E ele fala, sozinhos, porque ele fala, quando nós estamos em contato com outras pessoas, que algumas vezes não são da forma que nós gostaríamos que elas fossem, né? Nós não conseguimos ser uma pessoa espiritualizada. Porque, na medida em que nós vamos ficando irritados, nós deixamos de fazer a conexão com os bons espíritos. E eu pus isso aqui, ó, como desenvolver a paciência se não tivermos ninguém para nos incomodar? Certo? A gente tem que ter alguém que nos incomode, senão nós não vamos desenvolver a paciência. Como que a gente pode desenvolver a paciência se ninguém nos atrapalhar, ninguém nos incomodar, ninguém nos irritar? Né? E vou repetir, os espíritos falam que a paciência é a nossa melhor forma de lidar com o ser humano. E lidar com o ser humano bem é a nossa forma maior de evoluir. Aí eu coloquei uma nota de $1.000. Quem tem aqui? Uma. Você tem? Só uma pessoa. $1. Falei 1.000. Então, ninguém mais tem nota de $1.000. Essa nota maravilhosa americana. Eu posso chegar para alguém, para o Pedro aqui, meu amigo, e falar, Pedro, eu perdi minha nota de $1.000. Se eu não tenho, eu posso falar? Não. Eu não tenho. Como que eu vou falar para ele isso? Né? Então, daqui para frente, não é para nunca mais vocês falarem que perderam a paciência, porque ninguém tem. Certo? A gente não perde o que não tem. Né? Então, lembrando que o dia que eu tiver paciência, eu consigo viver com qualquer pessoa. E nesse viver com qualquer pessoa no trânsito, em casa, na rua, na praia, em qualquer lugar eu estou evoluindo. Né? E ele fala aqui em família, que é nosso grande desafio na maioria das vezes, nós devemos, foi o Dalai Lama que falou também, que para a gente ser feliz e evoluir, nós temos que fazer assim. O que eu posso fazer para minha mãe ser feliz? Sei lá, fazer uma visita, dar um presente, passar uma tarde com ela assistindo um filme. O que eu posso fazer para o meu filho ser feliz? Ajudando ele a resolver os problemas dele, às vezes oferecendo dinheiro para ele pagar as dívidas dele. Como que eu faço para o meu neto ser feliz? Levando ele no shopping, comprando McDonald's. O que eu faço para o meu marido ser feliz? Na minha casa, eu tenho que fazer bolinho de carne e deixar ele assistir futebol de domingo deitado, sem visita. Então, é isso. Sabe? O que eu posso fazer para deixar meu chefe feliz? O que eu posso fazer para deixar meu colega de trabalho feliz? Então, ele fala que quando a gente aprender a tentar fazer as pessoas felizes, a felicidade é o nosso retorno. Né? Porque eu recebo da vida aquilo que eu dou. E o sinal de Wi-Fi aí é com Deus, né? Que é o nosso principal objetivo, né? Um dos principais objetivos da nossa vida. Não esquecer disso, acordar de manhã e pensar, Deus, obrigado pela noite, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Por favor, me ajuda. Esse Wi-Fi com Deus dura 1 minuto. Nós temos tempo para tudo, menos para isso.
E aqui, né, alguns valores, indo para o final, né, que nos ajudam a ter essa conexão com a espiritualidade. Então, nós temos que encontrar nossos valores, descobrir quem nós somos, né? Eu vou escolher qualquer um aqui. Comprometimento. Será que eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de comprometimento? Se eu assumo um compromisso com alguém, eu cumpro. Se eu marquei horário com uma pessoa, eu vou. Se eu assumir um trabalho voluntário, eu vou cumprir. Disciplina. Será que eu sou uma pessoa disciplinada? Será que eu cumpro as coisas que eu tenho para fazer? Ou fico adiando, empurrando para frente? Né? Atitude. Será que eu tenho atitude? Será que as coisas que eu quero conquistar eu vou atrás? Ou eu fico esperando cair do céu na minha cabeça? Universalidade. Será que eu entendo que todas as pessoas do mundo são minhas irmãs? É o primeiro ponto. É descobrir quem a gente é, na verdade. Fazer um perfil nosso, né? Para fazer a conexão com a espiritualidade. Quando eu sei quem eu sou, a espiritualidade que é igual a mim, ela se aproxima de mim para me ajudar, né? Ser grato, ter a gratidão. E assim, a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem e não ficar pensando nas coisas que a gente não tem. Tem milhares de pessoas no mundo que dariam tudo para ter o que a gente tem. Pessoas que tiveram a casa destruída num bombardeio, pessoas que estão no mar tentando fugir do seu país, pessoas que sofreram violência doméstica, pessoas que foram estupradas, enfim, pessoas que ficam 2, 3 dias sem comer. Então, a gente precisa agradecer tudo que a gente tem e não ficar preocupado com o que a gente não tem, né? Cada um tem aquilo que precisa, cada um tem aquilo que merece e que fez por merecer. Praticar o perdão, olha que Jesus lindo, Sônia. Lindo, né? Praticar o perdão, ninguém perdoou mais do que Jesus, né? E pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que tinham massacrado ele. Então, ele é o nosso exemplo, porque nós não podemos... Eu li uma frase hoje falando assim, aliás, foi o Haroldo Dutra que falou, ele disse assim, nós temos que ser espíritas sem abrir a boca. Sem abrir a boca. O que significa isso? Atitudes espíritas. Atitudes. O espírita verdadeiro, quem olha e fala, ele é espírita. Ele é manso, pacífico, tranquilo, não briga. Tem atitude. Não adianta você falar, que nem eu estou falando aqui, e não ter atitude espírita, né? E nos amarmos como Jesus ensinou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A conexão com Deus que Jesus fazia, e que nós não podemos deixar de fazer nenhum dia. Se nós queremos ter uma vida mais tranquila, nós temos que todos os dias, nem que for 1 minuto do dia, fazer a nossa ligação com Deus, com Jesus, né? E pode ser praticado individualmente, num cantinho. Às vezes você consegue fazer a conexão dentro do metrô, consegue fazer a conexão andando na rua. Mas o ideal é a gente ficar num cantinho 1 minuto, nem que for no banheiro, fechar a porta e conectar com Deus, para que as coisas caminhem na vida. E fazer esse diálogo, né? Contar para ele tudo que a gente está sofrendo, que a gente precisa. E quando eu começo aqui, todas as palestras da casa, eu começo assim, né? A prece. Na maioria das vezes sou eu que faço. Nós vamos pensar no nosso problema para que a espiritualidade veja e nos ajude. É a mesma coisa. É fechar o olho e falar, Pai, olha, eu estou precisando disso, eu queria que você ajudasse meu filho nisso, eu estou precisando, né, pagar uma dívida, queria arrumar um trabalho. Então, é uma conversa, não é um Pai Nosso, nem uma Ave Maria que resolve, é um diálogo, é uma conversa. E para encerrar, é uma musiquinha bem bonitinha, bem tranquilinha, mas é uma ligação com Deus, que eu gostaria que todo mundo fizesse. É bem rapidinho, ela tem uns 2, 3 minutos só. Mas é uma oração, né? Uma ligação direta com Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Então é isso, né? Uma oração, uma conversa, uma ligação. Eu tenho certeza que todo mundo que conseguiu fazer essa conexão vai conseguir dormir em paz hoje, vai ficar mais sereno, mais tranquilo, coração desacelerado, sem ansiedade. E assim, acreditem, né? Nós temos um Wi-Fi tão direto com Deus, né? Nós temos o DNA de Deus. E um dia nós seremos perfeitos, porque Deus é perfeito. Mesmo que a gente demore milhares de séculos, nós vamos conseguir um dia, porque nós vamos ser igual ao Pai, né? Perfeitos em suas aptidões, no nosso contato com o próximo e aprendendo a amar de verdade. Obrigada, gente, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigada. Obrigada.